justamente quando se fala da ineficiência, da incompetência, muitas vezes da falta de caráter de líderes do executivo, seja federal, estadual ou municipal, se discute sobre a forma de governo no Brasil, que é o presidencialismo. E agora está se discutindo, está se falando sobre uma PEC para um semipresidencialismo, um parlamentarismo e algumas opções diferentes da que nós temos hoje. Então, para isso, nós vamos passar aqui um vídeo roubado do Instagram do nosso amigo professor Bruno Garchagen, que explica um pouquinho mais para vocês sobre esse assunto. Afinal, o Brasil vai abandonar o presidencialismo? O deputado Luiz Carlos Raul já tem o número necessário de assinaturas para protocolar uma proposta de emenda constitucional para substituir o atual presidencialismo pelo semipresidencialismo no estilo francês. Mas vocês sabem o que é o semipresidencialismo? O Brasil continuaria a ter um presidente, mas passaria a ter também um primeiro-ministro e os dois dividiriam funções. O presidente seria o chefe de Estado, eleito pelo voto direto, como é hoje, mas o primeiro-ministro seria indicado pelo presidente e a sua nomeação dependeria do apoio do Congresso. O presidente, como chefe de Estado, representaria o Brasil no exterior e também seria responsável por nomear ministro supremo, dissolver a Câmara dos Deputados em caso de grave crise institucional, que é um poder extraordinário. E aí convoca-se novas eleições. Enfim, esses são alguns dos deveres do presidente. E o primeiro-ministro exerceria a função de chefe de governo, governaria o país no dia a dia, assim como hoje o faz o presidente da República. O primeiro-ministro também seria responsável por definir o programa de governo, formular políticas públicas, gerenciar o orçamento e a administração federal. E se o primeiro-ministro não fizer um bom trabalho? Aí, meu filho, se o Congresso rejeitar o seu programa de governo ou aprovar uma moção de censura, o primeiro-ministro pode ser destituído. Isso garante, pelo menos em tese, que o primeiro-ministro seja mais alinhado ao parlamento do que um alinhamento integral com o presidente da República, que afinal o nomeou. É uma fórmula interessante para garantir um certo equilíbrio. E o Congresso? Bom, o Congresso Nacional, especialmente a Câmara dos Deputados, ganharia mais autonomia, mais poder político. Eu não consegui encontrar em lado algum o texto completo da PEC do deputado Raul para analisar os detalhes e dizer se o projeto é bom ou não. O que se sabe, e dito por ele próprio, é que esse projeto é baseado numa outra PEC, 20/1995, do então deputado Eduardo Jorge, que tinha o mesmo objetivo. Mas, à época, a PEC do Eduardo Jorge foi arquivada. Aqui, 2 comentários finais. Mesmo preferindo o modelo português, em que o presidente é votado e o primeiro-ministro é o líder do partido que elegeu o maior número de membros para o Congresso, o semipresidencialismo do modelo francês tende a ser melhor do que o atual e fracassado presidencialismo no Brasil. Segundo ponto, como eu venho alertando aqui já há alguns anos, eu acredito que não tem mais volta e que o semipresidencialismo será de fato adotado porque a elite da política e do judiciário no Brasil assim decidiu há algum tempo. Isso não tem nada a ver com vontade popular, tá, pessoal? Até porque, se prevalecesse a vontade popular no Brasil, nós continuaríamos sendo uma monarquia. Gostou do conteúdo? Me segue que tem mais. Esse foi o comentário do professor Bruno Garchagen, que nós roubamos do Instagram dele. Eu não tenho uma opinião formada sobre esse assunto, justamente porque você dá mais poder ainda para o Congresso, um Congresso como o nosso. Eu talvez esteja um pouco desacreditado do brasileiro, que costuma votar muito mal. Não sou eu que estou dizendo, é o estado do país que comprova o que eu estou falando. Então, tenho minhas dúvidas. Uma verdade é certa, que o presidencialismo não anda bem, alguma coisa precisa ser feita. Talvez seja a saída, Rafael Werner. Uma explicação brilhante do Bruno Garchagen e deixou bem claro quais seriam as mudanças que nós teríamos na estrutura do governo. Com um semipresidencialismo, nós teríamos uma diluição do poder hoje exercido pelo executivo, né? Então nós teríamos um chefe de Estado e um chefe de governo. O primeiro-ministro ficaria encarregado de tocar a política do dia a dia, as políticas públicas que seriam votadas e etc., enquanto o chefe de Estado representaria o país e teria outras funções maiores. A gente, por mais que o Bruno ele fala que o semipresidencialismo seria
opção melhor para o país, eu sou um pouco cético quanto a essa posição, porque isso daria mais poderes para o legislativo que elegeria o primeiro-ministro. E o Brasil ele é um país multipartidário. E com muitos partidos, o que nós veríamos é um fortalecimento da base fisiológica, dos deputados do Centrão, que tomam medidas ali para um lado e para o outro, sem nenhuma convicção muito rígida. Então isso favoreceria as negociatas, toda essa troca de favores, traria uma certa instabilidade também para o Congresso, porque o primeiro-ministro, uma vez que ele não atende à vontade da maioria dos deputados, ele poderia ser destituído. E quando nós olhamos para o resto do mundo, não existe uma correlação muito clara entre um país que é semipresidencialista ou presidencialista e o seu desenvolvimento econômico. Eu acho que outras medidas e outras reformas políticas nós poderíamos adotar para levar o Brasil para uma direção diferente. Acho muito importante nós defendermos uma mudança do sistema eleitoral, acabar com o sistema atual e trazer um voto distrital, quebrar o Brasil em mais distritos para não acontecer distorções, como deputados que têm uma votação absurda e saem carregando um monte de gente que não foi muito bem votada, e também o federalismo que a gente sempre fala, dar mais autonomia para os estados, mais autonomia para os municípios e tirar esse poder gigantesco que existe hoje na União. Se fosse para usar um esforço político para defender uma reforma mais profunda, eu optaria por essas duas ao invés de mudar o sistema presidencialista para o semipresidencialismo.